Fala pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, queria desejar aí um feliz Dia das Mães, né? E vamos fazer um novo comparativo com algumas atualizações aqui, tá? Então, fazendo uma ressalva aqui, né? Eu anteriormente no último vídeo eu havia feito aqui no dia 17, né? Que foi a verificação. E estamos fazendo hoje, no dia 9 do 5, né? Mas o vídeo provavelmente vai ser só lançado amanhã, no dia 10 do 5 de 2026, tá bom? Então vamos lá. Primeiras observações. A gente fez duas adições de dois aplicativos diferentes, um chamado MovaPlay, que é do mesmo desenvolvedor aí do Nova TV, e um chamado Cine Pipoca, tá? A gente fez também uma adição aqui de uma linha chamada Conteúdos em Português BR, né? Então o que significa isso? Seria a somatória tanto dos filmes quanto das séries em relação aos conteúdos português BR, tá? Português Brasil, tá? Então, explicando novamente aí para quem não viu o último vídeo, tá? Então a gente tem algumas atualizações aqui, como por exemplo, o Estrela é possível fazer a adição de novo em prêmio agora, tá? E o Cine Pipoca também tem a opção de fazer a adição. O MovaPlay não tem como, tá bom? E os demais continuam a mesma coisa, tá bom? Então, fazendo ressalvas que eu tenho dois Unicine, um com nuvem prêmio e um sem nuvem prêmio, né? Aqui está determinado se algum deles está conectado ou não, né? Então aqui no caso, apenas e unicamente esse aqui no qual eu mencionei. E temos aqui também a relação de quantidades totais de conteúdos conectados e séries conectadas, tá? Conteúdo que não está conectado não é relevante pra gente, tá bom? Porque a gente precisa ver disponibilidade de uso, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, vou colocar algumas observações bastante importantes aqui. Primeiro, que eu acho que faz muito sentido a gente estar fazendo de tempos em tempos essa verificação e postando esse vídeo. Por quê? E já vou explicar o decorrer do vídeo, do motivo. Porque as coisas estão se mexendo. Provavelmente, né, pessoas aí responsáveis dos aplicativos estão correndo atrás para entender o que o público está procurando. Por isso que é muito interessante que a gente tenha, de fato, que a gente faça de tempos em tempos. Eu demorei 82 dias para fazer a verificação por alguns motivos. Primeiro que a gente tem que dar tempo ao tempo, para que os desenvolvedores possam fazer melhorias, né? Se a gente faz uma verificação muito rápida, talvez a gente não tenha uma expectativa tão grande de que vai acontecer alguma coisa. Segunda coisa que eu não consegui ter tempo para conseguir fazer esse vídeo, tá? Então, assim, e eu vou explicar o porquê. A gente estava em busca de procurar outros aplicativos de qualidade, né, para que a gente possa estar atendendo o nosso público, porque em breve a gente vai descontinuar um dos nossos aplicativos, tá? É um pequeno spoiler para vocês, por isso que eu já adianto. Não deixem de assistir o próximo vídeo, que vai ser bastante importante. A gente vai dar bastante dicas, tá? Para quem já é nosso cliente, que acompanha, né, a gente vai fazer, inclusive, um negocinho diferente nesse vídeo aqui, tá? Se vocês me permitirem. Eu normalmente deixo todos os comentários desativados. Nesse vídeo em específico eu vou deixar ele ativado, tá? Por alguns motivos. Primeiro, né, que tem muita gente que vem do YouTube entrar em contato comigo e fica meio receoso para saber se de fato, né, eu sou uma pessoa idônea ou não. Então, assim, se possível, quem entrou em contato com a gente, que teve uma boa experiência, né, que fez uma compra, se puder fazer um comentário, eu agradeço demais, que isso vai ajudar os demais colegas que estão procurando, tá? Segunda observação muito importante, tá? Eu já mencionei isso em outras ocasiões, mas eu quero que fique muito bem claro. Eu não tenho rabo preso com nenhum desses aplicativos, tá? A partir do momento que um aplicativo ele não faz mais sentido para o meu tipo de público, para o meu comercial, eu estou descontinuando ele, tá? Então é o que vai acontecer com essa nova atualização, com esse novo vídeo que a gente vai fazer aí em breve, justamente explicando isso, tá bom? Por isso que é muito importante que vocês acompanhem isso daí, tá? Uma coisa que eu queria, na verdade, perguntar para vocês a gente, no nosso mundo, a gente não tem, vamos dizer assim, entre aspas, um lugar que a gente possa fazer uma reclamação que vai intermediar e resolver, vamos dizer assim. Eu pensei aqui comigo, e até hoje eu nunca vi ninguém fazendo isso, tá? E eu queria, na verdade, saber a opinião de vocês. O que vocês acham da gente fazer, por exemplo, no final de todos os vídeos, uma denúncia? Utilizar o final do vídeo para poder fazer uma denúncia. Todo mundo tem a liberdade de me mandar, vamos dizer assim. Eu ainda preciso criar as regras de como vai funcionar isso. Mas dando um pequeno spoiler, eu queria saber da opinião de vocês. Se vocês acham interessante a gente fazer um canal de denúncia, tem que estar comprovado de que fato você tomou um golpe de uma determinada pessoa. Claro, envolvido nesse nosso setor, obviamente, né, nesse nosso ramo. E para quê? Para que a gente possa expor, né, as pessoas que estão fazendo golpe, para que ela tenha medo, certo? Então você saber aonde você puder procurar. Então eu vou procurar lá no vídeo do Leonardo, lá que ele tá falando que, entendeu? Então, assim, você se precaver de um possível golpe, tá bom? Então, assim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, e coloquem nos comentários aí, por favor, tá bom? Então, sem mais rodeios, vamos aqui diretamente ao assunto, né, no qual todo mundo que veio pro vídeo.
Então, gente, é o seguinte, né? A gente teve, eu gosto até de colocar aqui duas tabelas para a gente ver como é que fala o antes e o depois, tá? Eu não tenho por que esconder nenhum número, então, como eu informei, eu mostro aqui o dia e a hora que eu peguei aproximada, porque eu não sei quando vai ser visto esse vídeo, então pode ser que esses, pode ser não, provavelmente vão estar mudados esses números, tá? Mas assim, um adendo muito importante, o YouCine, tá? Não tem como eu pegar a informação de séries, que é português do Brasil. Eu só consigo pegar tudo que é dele. Então, aqui eu até coloquei um vermelho, não é porque ele está sendo abaixo dos demais. Eu peguei uma média das séries, entendeu? E para poder fazer. Então isso é uma suposição. Pode ser que isso seja muito mais, seja muito menos, e não tem como ter ideia disso. Até se alguém souber de alguma coisa de como fazer esse tipo de verificação, me avise, por favor, tá bom? Então eu fui em cima de uma média de todos os conteúdos de séries pra gente poder ter uma ideia, beleza? Então é o seguinte, gente, vamos lá. Coisas que são importantes ao ser observado, tá? Coisas que estão acontecendo. Nexocine, tá? Nexocine está se mexendo. É bom que ele se mexa mesmo, tá? Então, estão acontecendo coisas, principalmente em relação aos filmes, tá? O salto que ele deu aqui foi bastante interessante. Se a gente observar os demais aqui, a gente não teve um salto tão, né? O YouCine, né? Mas uma coisa que eu achei muito boa dele é justamente isso, que ele está se mexendo e ele está entrando. O que o pessoal me pergunta muito, Léo, qual o aplicativo que tem mais conteúdo em português? Por isso que eu estou fazendo esta linha aqui, tá? O pessoal bate na tecla, vem de outras revendas, o pessoal entra em contato com uma revenda e depois entra em contato comigo. Fala assim, Léo, mas o Nexocine tem mais conteúdo em português. Eu falo, não tem. Não tem, porque... E aí quer discutir. Eu falo, tá bom, né? Eu provo por A mais B que não tem. Mas as coisas estão mudando, tá? Então, assim, então vamos lá. Conteúdo de filmes. Quem tem mais conteúdo de filmes, né? Vou colocar ranking 2 aqui. Unicine, tá? Sem nuvem, muito observar aqui. Se a gente observar aqui com nuvem, ele dá um salto maior ainda. E o Flix, ponto. Não tem discussão. Quantidade total, não estou falando só de português BR. Série, YouCine. Em segundo lugar, Flix, tá? Em quantidade de conteúdos em português. Aqui, em primeiro lugar, vem o Flix. Eu coloquei o Nexocine, ele tem mais que o Unicine, ponto, indiscutível. Mas eu achei uma diferença muito pequenininha. Então, dá até para considerar de que é quase um empate técnico, né? Não tem como a gente fazer uma contratação baseada só por uma quantidade tão pequena. Voltando a explicar, igual eu explico para todos os meus clientes, o que vai determinar a compra, né? Todos esses aplicativos, a estrutura deles, eles são muito semelhantes. O que vai mudar é muito o layout, a cor, uma funcionalidadezinha ou outra que ele provém, entendeu? Por exemplo, o Flixine, né? Não estou falando que os demais não tenham, mas tem aplicativos que não tem. Por exemplo, uma coisa que o Flixine tem que o Unicine não tem. Você consegue visualizar a linguagem dele antes de você fazer a reprodução dele, entendeu? Em compensação, por exemplo, o Unicine, ele consome menos cache local do que o Flixine, né? Isso eu estou colocando só esses dois, não estou nem falando dos demais aqui. Então, vou colocar aqui o que é fato, coisas técnicas, né? Então, o que determina uma compra é o teu conteúdo. O teu conteúdo que você está procurando, ele tem em qual desses aplicativos? Ele tem no Estrela? Tá com a ficha no Estrela, entendeu? Eu, Leonardo, eu atualmente só estou comercializando o Unicine, o Flix e o YouCine. Mas, já adianto, se o Nexocine continuar nessa pegada que ele está vindo, provavelmente vamos comercializar ele também, tá? Ainda não vejo como uma opção primária, mas, tá? Então, pro pessoal que vem do vídeo falando, o Nexocine tem mais conteúdo em português do que o Flix, tá aí, ó, provado. Aqui, ó, 28 mil contra 25 mil. E, gente, não estou defendendo. A partir do momento que o Flix, o Unicine e o Cine, que são os que eu comercializo, eles deixarem de estar atendendo minha demanda, eu largo mão e começo a comercializar outro. Não tenho rabo preso, tá? Que fique muito bem claro isso, beleza? Então, gente, no mais, né, o que eu queria passar para vocês é esse novo comparativo, essa nova atualização de tabela que eu vou fazer a partir de agora com a linha de português BR. Essas atualizações que a gente teve aí de alguns determinados aplicativos que começou a atender nuvem premium, tá? E no mais é isso. Falando sobre nuvem premium, o que eu falo para vocês é isso aqui, ó. O que você precisa avaliar é isso aqui, ó. O salto que ele dá, sem nuvem, com nuvem. Para você faz sentido, entendeu? Léo, Léo, mas a nuvem premium ele não é só para quantidade de conteúdos, realmente. Ela vai adicionar linguagem, vai adicionar resolução, vai adicionar legenda. Então, por exemplo, Léo, eu quero assistir conteúdos em 4K. Beleza. Então, obrigatoriamente você vai ter que ter, porque até hoje eu nunca vi nenhum conteúdo com nuvem nativa com resolução 4K. Se você quer obrigatoriedade, você precisa. Então, Léo, eu quero a todo custo aumentar a quantidade, tudo, inclusive receber conteúdos antes da nuvem nativa. Contrate a nuvem premium. O que eu falo para meus clientes é, gente,
Antes de você fazer uma contratação nativa, pegue um aplicativo, se você nunca teve uma experiência com ele, teste ele, veja se o seu conteúdo se está conforme que você precisa. Se você está e você não tem a necessidade de você receber, por exemplo, atualizações antes das nuvens nativas, por mim tudo bem eu esperar um mês, 2, enfim, entendeu? Não me importa. Beleza. Vida que segue, gente, entendeu? E eu, Leonardo, eu só tenho uma nuvem nativa por conta disso aqui que eu tenho que ficar fazendo, né? Eu tenho que fazer esses comparativos, faz parte do meu papel do dia a dia. Mas se fosse para um uso pessoal, eu não contrataria. É ponto, é simples. Eu não me importo de ficar esperando, entendeu? Então é assim, é o que eu quero que vocês entendam. Então, os comparativos eu acho interessante a gente manter, até para que os responsáveis desses aplicativos vejam o que está acontecendo, o que a gente está buscando, para que eles possam melhorar também, tá? Então eu volto a dizer, eu não deprecio nenhum desses aplicativos, todos eles têm a sua contribuição, parece meio clichê e repetitivo o que eu estou falando, mas eu quero que fique muito bem enfatizado isso, para que ninguém tenha nenhuma dúvida, porque eu não, em nenhum momento estou falando que algum deles é ruim, algum deles não presta, e não é isso. Eu só vejo como opções mais interessantes, tá? Que fique muito bem claro isso. Então, gente, no mais é isso. Para você que está aqui no vídeo, chegou até essa parte que está procurando uma revenda, né? Está procurando um lugar para poder fazer a aquisição do seu aplicativo, seja ele exclusivo ali só de filmes e séries, de TV ao vivo, um aplicativo com tudo, procurando algum servidor de lista de IPTV confiável, estável, você está aqui no lugar certo. Tá? Aqui a gente vai atender a tua demanda conforme que você precisa. E eu não tenho rabo preso com nenhum aplicativo para ficar te empurrando determinado. Eu te dou opções, eu te dou sugestões. Você quer uma sugestão? Vá para esse aplicativo. Entendeu? Eu vou te dar opções. Por isso que eu não falo que eu tenho o melhor servidor, eu tenho o melhor aplicativo e ofereço apenas um único. Porque eu sei que não tem como eu falar que ele é o melhor para todo mundo. Porque vai de necessidade a necessidade de cada um. Beleza? Então, gente, no mais é isso. Me prolonguei demais. Queria fazer um vídeo um pouco mais curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês puderem dar uma força e deixar um like, né? Quem quiser comentar alguma coisa, se gostou, que não gostou, fique à vontade. E me fale aí o que vocês acham da gente fazer esse canal de denúncia aí nos vídeos, beleza? Tô amadurecendo essa ideia, não é uma promessa, tá? Tô amadurecendo e vamos que vamos. Bola pra frente, fique com Deus e é isso. Um abraço pra todo mundo. Até mais, tchau, tchau.